Graça e paz, queridos, Deus abençoe você. Estamos aqui de volta e desta vez para trabalharmos a disciplina sobre profetas maiores e desta feita estaremos abordando o profeta Jeremias e o seu livro de Lamentações, assim conhecido Lamentações de Jeremias. Nós já abordamos o profeta Jeremias no contexto do seu ministério, chamada e exercício do ministério, e nós agora estamos na página 75 do curso básico de teologia pelo IBADEP. Então você que tem o seu livro, página 75, Lamentações. Lamentações, como já falamos, temos a autoria de Jeremias. Alguns historiadores vão dizer que esse livro é de autoria anônima, né? Mas nós temos aqui uma probabilidade de que Jeremias tenha sido autor do livro de Lamentações. A data precisa cerca de 586 a 585 a.C. E aí nós temos o tema tristeza presente, esperança futura, palavra-chave dificuldades, angústia, pecado e oração, e versículo-chave Lamentação 1 e 1. Então, a princípio nós vamos observar que o livro de Lamentações, ele vai nos dar um panorama, né? A princípio, ao iniciarmos a leitura, nós vamos observar que vamos ter uma visão básica daquilo que é a continuidade dos acontecimentos do livro de Jeremias, ou seja, das profecias do profeta Jeremias. E aí nós vamos observar com precisão uma rápida introdução. Jeremias, ele chegou a ver o cumprimento de suas profecias, né? Enxergou isso de forma visível. Ele viu com os próprios olhos Jerusalém ser destruída e invadida pelos babilônicos no período de 620 anos. Ou melhor, 607 a.C. Muito pouco antes disso, uma brevidade de tempo muito curta, ele escreveu ali, então, segundo alguns historiadores, no exílio, porque Jeremias também foi levado ao exílio, né? Ele escreveu o livro de Lamentações. E nós vamos observar que diante desse livro, Jeremias vai provar que e revelar, né? O próprio livro vai revelar isso da pessoa do profeta, Lamentações de Jeremias. Então, o profeta estava triste, o profeta estava lamentando aquela situação. E o livro, ele vai se dividir em 5 capítulos. Alguns vão chamar esses capítulos de poemas. No capítulo 1, Jerusalém é comparada a uma princesa, a uma rainha, né? E por causa de seus erros, por causa de seus pecados cometidos, então os seus inimigos a deixam totalmente arrasada, né? E de certa forma nós entendemos essa realidade na vida de Israel. E como uma linguagem figurada, ela deixa de ser comparada a uma rainha a passar agora a ser a figura de uma viúva desamparada e agora escrava. O capítulo 2 de Lamentações mostra que foi o próprio Deus que causou essa destruição. Deus, ele foi o responsável por essa sentença, por essa causa, né, de certo sentido. Porque o próprio Deus, ele manifestou esse julgamento na vida do povo judeu, né?
E interessante que todas as pessoas que passavam nas adjacências de Jerusalém conseguiam ver a destruição, a cidade sitiada e destruída a fogo. E ficavam admirados por conta de tudo isso. Já no capítulo 3, Jeremias vai comparar o povo de Israel a um homem desesperado, a um homem aflito. E esse homem vai ficar implorando a Deus que tenha misericórdia, que ajude ele. Mas Jeremias ele vai mostrar ao povo esperança. Jeremias vai revelar paciência e acredita que Deus, segundo o seu amor, segundo a sua misericórdia, vai socorrer e restaurar o povo de Israel. No capítulo 4, vai dar mais ênfase, mais destaque ao Templo de Jerusalém, né? No passado, o templo seria o centro da adoração para todos os judeus, pois, de antemão, agora, no tempo presente desse julgamento e dessa revelação do livro de Lamentações, nós vamos perceber que o templo está todo destruído. E o povo judeu vai viver uma realidade bem antes da destruição de Jerusalém. E a realidade que o povo vivia é que já havia um tempo de pobreza nesse contexto social do povo de Israel. O povo vivia um tempo de pobreza nesse período em que Deus chega para fazer julgamento. Pobreza, fome, morte. Então, tudo isso são coisas que principiaram a chegada do rei da Babilônia, do Império Babilônico, para ser o elemento ou uma ferramenta de julgamento para o povo judeu. Nós vamos observar em alguns capítulos, né? E quando a gente começa a observar capítulo por capítulo, os versículos vão começar com uma letra bem diferente das letras hebraicas, né? Então, depois dessas ênfases que é feita nos livros de Lamentações, o profeta ele vai declarar nas entrelinhas dos capítulos como o povo agora se sente diante de tal destruição. Ele vai trazer isso à tona, e pelo fato também de se tornar escravos. Jeremias vai fazer uma terceira comparação em relação a Israel, e vai dizer que Israel é como um filho desamparado, sem pai, né? Sem mãe, sem família. E diante desse sofrimento é que ele vai agora trazer essa ilustração. E diante de tudo isso, mesmo diante de toda essa situação, o livro de Lamentações, tanto quanto o livro do profeta Jeremias, que é o mesmo autor, vai mostrar que Deus não se compraz, não tem prazer nessa situação. Mas ele está sempre desejando que o seu povo se volte para ele e tenha uma vida totalmente abençoada na sua presença. Esse é o desejo de Deus. E tudo isso em relação à sua vontade soberana. É nesse cenário de tristeza, é nesse cenário de lamentação que o eterno Deus de Israel, ele se revela como Deus que tem uma nova expectativa, um novo futuro para o seu povo. Daqui por diante, nós vamos entrar falando com mais detalhes a respeito do livro de Lamentações, né? Que tem como autoria o profeta Jeremias. Nós vamos dar mais detalhes sobre isso. Agora, foi apenas uma rápida introdução do livro de Jeremias, fazendo assim um resumo geral. Mas vamos entrar com mais detalhes após o próximo vídeo, tratando sobre alguns aspectos fundamentais do livro
e também dos acontecimentos à luz do ministério profético de Jeremias.